Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guilherme Córdova, o melhor canal de investimentos do mundo, por que não? E aqui, como vocês estão vendo, estamos aqui no cenário novo, né? Ainda está em manutenção, estamos adicionando algumas coisas aqui pro estúdio, mas está tecnicamente aqui tudo pronto para vocês. E agora a gente está aí basicamente a um passo de virar o ano, estamos aí a poucas horas de 2022. E eu imagino que você deve estar se perguntando, né? Quais são os investimentos para 2022? O que você deve analisar? O que você deve estar olhando para 2022 nos investimentos? Um pouco mais de cautela, um pouco mais de agressividade. Como que isso deve ser? Como que o cenário, né, macroeconômico da Bolsa de Valores, como que ele vai se comportar em 2022? Lembrando, né, que tem eleições, tá? Daqui a algum tempo também vamos ter as Olimpíadas, que já foi boicotada aí por alguns países, como o próprio Canadá, Estados Unidos, Austrália. Então podemos ter aí algumas questões geopolíticas e também internamente domésticas, né, dentro do Brasil aí com a eleição em 2022. E eu tenho certeza que você tem algumas dúvidas e eu vou respondê-las todas elas. Sim, eu leio a sua mente. Vou responder todas elas aqui nesse vídeo de hoje. Então fica comigo até o final. Não perde só um segundo, não pula nem um segundo para você ficar por dentro de tudo aqui que eu vou estar falando. Beleza? Então, editora, solta a vinheta. Agora, 2022 tem muita coisa, né? Fala aí, editora, o que você vai investir aí pra galera? Fala aí quais são seus investimentos, como é que tá as coisas? Eu vou deixar na sua mão. Vai deixar na minha mão, muito Esse bom. ano eu tô terceirizando. Tá terceirizando, muito bom. Você viu aí, né, que se comportar como dono dos seus investimentos é importante, né? Não siga aí a dica de finanças da editora aí, né? Mau exemplo. Um mau exemplo, né? Péssimo exemplo, né? Mas, então vamos lá, vamos falar da Bolsa de Valores em si. Estamos vendo aí, né, o Ibov acumulando uma baixa de quase 10% aí, quando eu estava gravando, estava caindo 11,42%, mas deu uma leve alta no último trade do mercado aí e já deu uma recuperada, mas ainda assim continuando abaixo, né, dos 10% de negatividade só em 2021. E obviamente você adicionando a inflação, né, a essa conta aí, aumenta mais ainda e o cenário fica pior. Já o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, ele está acumulando uma baixa aí de 3,5% mais ou menos, né? Tá dando uns 2,5%, 3% mais ou menos. Ou seja, muito menos volátil do que as ações, como vocês podem ter reparado. E o buraco parece não ter fim. Juntamente com a inflação, a coisa fica pior. Aquele bem bolado ali fica pior ainda. E aí você também tem a Selic nas alturas, né, a 9,25 com a última reunião do Copom. E na próxima reunião provavelmente devem aumentar de novo, porque o dólar continua bem aquecido, continua em patamares aquecidos aí. E recentemente, hoje mais especificamente, vocês podem ter visto a notícia aí, vou pedir para a editora colocar a notícia que o Bolsonaro aí aprovou, né, a abertura de conta de estrangeiros aqui no Brasil em dólares. Então talvez aí com a expectativa de colocar dólar mais na economia, né? Mas já vimos isso em outros países, né, como Argentina e Venezuela. E não sei até que ponto isso pode ser tão positivo ou até que pode ser negativo na economia. Tem seus prós e contras, mas em alguns locais já vimos aí que é um indicativo muito ruim de que nem ele está acreditando na própria moeda, né? Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, como que isso vai jogar. Agora, no mesmo período de 2021, por exemplo, temos o S&P 500, que acarretou uma alta aí, fechando o ano em quase 30%, né, de rentabilidade positiva só em 2021. E o S&P 500, para você que não sabe, é o índice, né, dos Estados Unidos, assim como o Ibovespa no Brasil, das 500 maiores empresas americanas. Então, formando um índice aí com um peso muito maior nas gigantes do mercado, né, como Amazon, Facebook, Tesla e etc. E aí teve também a valorização do dólar esse ano, que foi de 8%. Então você adiciona o S&P 500 com praticamente 30% de rentabilidade, mais 8% do dólar, então aí formando a combustão perfeita para uma rentabilidade excelente. Você bate ali quase nos patamares de 40% de rentabilidade ao ano. Quem diria? Isso aí é acima de rentabilidade dos maiores investidores do mundo. Então uma boa, excelente rentabilidade apenas fazendo o básico, o arroz com feijão, galera. Investindo no índice S&P 500, que é o índice base do mercado americano, você já teria uma rentabilidade
muito acima da curva, diferentemente do nosso queridíssimo Ibovespa, né, amargando ali menos 10%, menos 11% ano a ano. Temos aí, por exemplo, ações brasileiras como o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, estão acumulando aí uma perda de mais de 20% nesse ano. Eles são considerados por muitos quase que um porto seguro ali dos investidores, né, por serem empresas bem robustas, por estarem num setor perene. Então é muito requisitado pelos investidores, né, em cenários de crise, principalmente, alocarem seu capital majoritariamente em empresas desse tipo, né, porque sabem que a volatilidade é menor, a queda é menor, o dividendo é muito mais constante, etc. Então existe essa procura maior nesse tipo de empresa. E também tem o fato de que todos os bancos, sem exceção praticamente, eles estão sendo negociados a valores muito abaixo da média histórica do que eles costumeiramente são. E olha que a gente está num cenário de alta da Selic, fazendo aí com uma projeção muito interessante dos bancos, da rentabilidade dos bancos, aumentarem bem interessantemente no futuro, aí nos próximos 2, 3 anos, sem dúvida nenhuma. Temos aí o Banco do Brasil sendo negociado a 4,5%, Itaú a 6,5%, Bradesco também nos patamares de 5%, realmente muito barato, galera. Não tem como. Todas essas empresas aí estão a patamares muito baixos, né, do que a sua média, por exemplo. Temos aí um Itaú a 6 vezes o lucro, cenário que praticamente você não verá novamente, né, uma baita empresa, muito robusta, uma das maiores do mundo, aquele tipo de oportunidade que não aparece todo dia na porta de casa. E é isso que eu falo pra galera, essa é a hora de acumular patrimônio, essa é a hora que você tem que estar justamente fazendo o oposto do que a sardinha tá fazendo. A sardinha, ela tá indo com o movimento, ela tá vendendo tudo na baixa, e aí quando o mercado dá uma respirada, começa a subir, ela vai e compra de novo. Ou seja, fórmula perfeita para perder dinheiro. E essa é a hora de acumular patrimônio, essa é a hora que você tem que estar comprando mais ações e não vendendo, principalmente ações de setor perene, como banco, saneamento, energia, tá? Essas ações você tem que estar comprando sem dúvida nenhuma. São excelentes ações, excelentes corporativas que elas não vão falir, esquece. Itaú, as outras empresas estão caindo no curto prazo por volatilidade do mercado e risco do mercado. Mas essa é a hora de você estar comprando e não vendendo. Já o setor de energias, ele ficou quase que o ano todo sendo negociado a patamares baixíssimos, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo muito da Energias do Brasil e da Equatorial. Inclusive, a Equatorial é uma empresa que está numa análise lá dentro do Córdoba Club. Então, se você se interessa de participar do Córdoba Club, que temos análises exclusivas, principalmente de empresas no exterior. Eu vou deixar aqui na descrição o website para vocês entrarem lá, verem o que é e se interessarem em participar também. E eu queria pedir para você aqui, se você está gostando do vídeo até agora, já se inscrever aqui no canal, soltar o like também, para que esse vídeo chegue a mais pessoas aí, para que a gente possa educar as pessoas financeiramente. Temos aí a Neoenergia com rentabilidade bem ruim, principalmente agora depois da notícia de pagar royalties para sua subsidiária lá na Europa, não pegou bem no mercado, né? Isso aí a gente já viu essa história antigamente com a Klabin, né? Finalmente conseguiu se desfazer dessa treta aí, mas a Neoenergia entrou na rota contrária e aí já acarretando tava em 3% negativo, nesse último pregão aí ela caiu absurdamente, então o mercado ficou muito negativo. Já olhando para o outro lado da moeda, temos a Energias do Brasil, por exemplo, que está aí com praticamente 6,5% de rentabilidade, e a Equatorial está praticamente no 0 a 0 ali, e a Engie, que foi o que sofreu mais, né? Ela está com acumulado ali em mais ou menos 11%, mas ela continua com dividendos altamente gordos. A Engie, ela está num mercado um pouco mais arriscado, né, dentro ali do setor de energias, mas ela é uma baita empresa, né, é questão de tempo dela se recuperar e ainda assim ela é uma empresa muitíssimo eficiente. Então, para você que gosta de acumular patrimônio, igual eu comentei, essa é a hora, galera. A Engie é uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, uma das mais eficientes, um ROI altíssimo, um ROI alto, tá? Muito boa, um ROIC também fantástico, margens brilhantes. Então, você que está com um pouquinho de medo aí, não tenha medo, absorva essa sua mentalidade de sardinha, de querer vender, mas a hora é hora de comprar e não de vender. Agora vamos olhar um pouquinho mais para o exterior. Vamos virar um pouco a moeda, gira o globo aí e vamos para a América do Norte, mais especificamente na Nasdaq e na NICE. O S&P 500 ele não para de crescer, né, durante o ano aí, já acumulando quase 30% de rentabilidade, e nem parou de crescer quando o Fed anunciou o bendito tapering. Que é o tapering? Que eles vão parar de comprar dívidas e aí o Fed vai reduzir 150 milhões diários que eles vão reduzir, mas isso aí não foi um impeditivo para que continuasse crescendo, apesar das pessoas terem a expectativa um pouco diferente. Achou que quando o Fed começasse a andar um pouquinho para trás, né, quando começasse a parar de comprar essas dívidas, tivesse
essa expectativa de que o mercado tivesse uma retração e uma possível bolha estourasse. E não foi nada disso que aconteceu. O que se viu, na verdade, foi o contrário. Muita liquidez e o mercado nem ligando para isso aí. Talvez porque boa parte dessa grana que está na mão do mercado está nas pessoas, no jovem, que o governo americano está jogando 2.600 mensal na mão das pessoas. E para onde esse dinheiro está indo? NFT, criptomoeda, stocks e etc. Essas pessoas estão preocupadas em acumular capital. E isso aí talvez não tenha impactado tanto, talvez por conta disso aí, tá certo? E aí temos essa questão muito curiosa, né? Porque o que era para acontecer algo negativo, na verdade, a bolsa continua crescendo e muito. As empresas aí do S&P 500 continuam batendo recorde atrás de recorde nas suas receitas, nos seus lucros, nos lucros operacionais, e parece que vai continuar crescendo e crescendo e crescendo. E como eu disse no início do vídeo, se você tivesse investido em S&P 500 no início do ano, você teria uma rentabilidade de quase 40% aí na sua carteira. Diferentemente no Brasil, que você teria aí amargado uma negatividade, né, algo negativo em torno dos 10% mais ou menos. A diferença é muito grande, né, galera? Não tem como comparar. E aí muita gente fala, pô, não vale a pena comprar S&P 500, Estados Unidos está muito caro. Realmente está muito caro. Bom mesmo é comprar o Ibovespa e tomar 12% negativo na cara aí e ficar feliz com o seu 0,01% de dividendo mensal da Itaúsa. Parabéns, é isso aí que é bom mesmo. S&P 500 é ruim. Aí você tem aí o risco Brasil, inflação, Selic nas alturas, briga política, país altamente dividido. Realmente, continua aí que o Brasil que é bom. O S&P é muito ruim. Continua comprando o Brasil que você vai longe. E galera, o S&P 500 ele tá esticado, não é porque as bolsas estão subindo, as ações estão subindo. Não existe isso. O PIB americano ele continua subindo galopantemente, mesmo nesse cenário de crise sanitária. Os Estados Unidos continuou, principalmente no varejo, tecnologia, saúde, etc., continuou crescendo como se não houvesse amanhã. E aí temos o Brasil, por exemplo, que estagnou, várias outras economias estagnaram, conseguiram uma leve recuperada depois, mas os Estados Unidos continuou crescendo. A economia está mais forte do que nunca. O varejo aí, nessa época de Natal, conseguiu crescer até perante aos 2 anos seguintes, inclusive. Então a economia americana ela continua bem saudável, mesmo, né, com toda essa crise, mesmo com tudo isso que está acontecendo, ela continua bem aquecida. E o americano parece não ter muito problema com gastar dinheiro. Também, obviamente, tendo em contabilidade que o governo está jogando dinheiro na mão das pessoas. E isso, obviamente, lá na frente, e já está acontecendo na verdade, gerando inflação. Que eu venho falando isso há mais de um ano aí, venho dando notícias desse tipo de coisa. Mas a economia ela está forte, ela está acontecendo, o dinheiro está rodando, o dinheiro não está parado. E isso é muito importante. Muito por isso que o Fed reduziu aí fazer o tapering, né? Que é parar de comprar as dívidas. Mas a bolsa está extremamente saudável. Temos aí Apple negociando a 31 vezes lucro, mas o lucro dela vai estourar. Ela vai ultrapassar todas as bases de lucro dela. A integralização, por exemplo, né? A cisão da parceria dela com a Intel, por exemplo, integralizando o seu chip que ela fez, né? O primeiro chip, o M1, por exemplo, foi fantástico, foi um espetáculo. Os MacBooks estão respondendo absurdamente bem. Os iPhones, apesar de não trazer tanta tecnologia, tanta inovação, ela poderia ter feito um pouco mais, continua estourando todos os recordes, mas principalmente na base do MacBook, por exemplo, eu estava vendo alguns resultados, eles aumentaram estrondosamente as vendas do MacBook, e não só isso, mas a receita, o lucro bruto e o lucro líquido do MacBook está vindo muito acima das bases antes, porque eles estão conseguindo integralizar, e aí não dependendo da Intel. Então, tem várias mudanças que estão acontecendo no mercado, que eles sinalizam para algo muito mais positivo. Então esses 31 vezes de lucro que está hoje, se a Apple aumenta o lucro dela em 20, 30%, ele vai cair para 20%. E é isso que o mercado está precificando e é isso que vai acontecer. Então para de escutar essa abobrinha de que o mercado americano está caro, porque não está caro, está o Brasil, que não para de cair, ele fica cada vez mais caro. Então não escuta essas groselhas aí não. O mercado americano ele está interessante ainda, a economia está crescendo fortemente, a inflação brasileira, de outra perspectiva, continua crescendo, parece não parar, o GPM já veio acima de novo, acima da base, da expectativa do mercado, e parece que não vai parar. Então, não fique escutando essa groselha, beleza? O mercado americano sempre é interessante, é sempre melhor você estar posicionado em dólar do que estar posicionado em real. E por curiosidade, estava só lendo aqui, os Estados Unidos cresceu de forma anualizada 2% até o terceiro trimestre de 2021, tá? E as vendas de fim do ano aumentaram em 10,7% nesse feriado em comparação com o mesmo período de 2019, pré-crise sanitária. Eu não estou falando 2020 não, 2019, antes da crise sanitária. Cresceu 11% basicamente. Estamos falando de 11% de crescimento, comparando antes da crise sanitária, quando estava tudo bonito, tudo maravilhoso. Então é um crescimento robusto. Você não pode negar essas informações. O Brasil não está nesse pace. A China não está nessa pegada tão grande. Até teve algum problema, até voltou agora, né? Estava com alguns problemas de crise energética, voltou, mas não é todo mundo que está tão bem assim. E majoritariamente, boa parte do lucro
que está indo para as empresas americanas. Apple, Amazon, Microsoft, Google, tá indo para essas empresas. A Google mais do que duplicou seu lucro por ação nesse ano. Como é que você pode falar que tá caro? As empresas estão lucrando como nunca lucraram antes. E para resumir tudo que eu falei, galera, continuamos então com a estratégia simples de acumular patrimônio no Brasil e focar em renda passiva, tá certo? Com setores perenes no Brasil e aí expandindo a carteira com mais qualidade para trazer aquela pimentinha na rentabilidade, né? Para exponenciar a rentabilidade e investir em dólar nos Estados Unidos, ações tops, ações fodas, beleza? Essa estratégia é a melhor que tem. E aí, para você que investe só no Brasil, invista nos Estados Unidos também, é de suma importância. E saia da sua zona de conforto. Você que só investe no Brasil, eu vou deixar aqui uma pergunta. Você prefere comprar BID 11 com um preço-lucro de 655, ou seja, você está pagando 655 vezes o lucro por ação? Ou você prefere comprar um JP Morgan Chase, um dos maiores bancos do mundo, a um preço-lucro de 10, com uma rentabilidade de 26 ao ano? Ou você prefere um TD com 34% de rentabilidade ao ano, com um preço-lucro de 12? O que você prefere? Aí você me falar que a Bolsa Americana está caro? Mentira, balela. Meu nome é Guilherme Córdova, valeu, é nóis e um abraço.